Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigado por estarem na Faculdade de Economia a esta hora e para nos ajudarem aqui neste auditório a dar as boas-vindas à sua casa ao Dr. António Arnaud. Dr. António Arnaud, muito obrigado por se apresentar ao serviço, muito obrigado por começar a cumprir as tarefas que lhe são atribuídas e eu quero, para além disso, saudá-lo muito vivamente. Agradecer-lhe ter-nos dado à Faculdade de Economia, à Universidade de Coimbra, eu creio que a toda a comunidade universitária, de facto, ter-nos dado a oportunidade de, através de si, podermos cumprir também uma das missões da Universidade, que é, entre várias outras, entre as que são sabidas, é também a de olhar para a sociedade e reconhecer, homenagear, sublinhar aquilo que de mais relevante se faz e que fica marcada nas nossas vidas. Como sabem, quando o Conselho Científico da Faculdade de Economia propôs, ou decidiu e propôs ao Senado da Universidade de Coimbra que fosse atribuído ao Dr. António Arnaud o doutoramento honoris causa por esta faculdade, a faculdade, o Conselho Científico, quando o fez, foi exatamente dizendo que a Universidade tem também esta missão a que já aludi, isto é, deve reconhecer aspectos ou acontecimentos marcantes da melhoria das instituições e do desenvolvimento humano. E foi neste preciso registro que quis, evidentemente, referir-se a uma das nossas mais marcantes deliberações democráticas depois do 25 de Abril, e estou também a ler, o Serviço Nacional de Saúde, o qual e essa deliberação estão, evidentemente, totalmente associados à figura do Dr. António Arnaud. E mais do que isso, desse modo, como importa dizer hoje e sublinhar hoje, desse modo nós olhamos para a sociedade, nós olhamos para Portugal, para o Portugal democrático, quando ele deu exatamente os seus melhores passos, isto é, quando a sociedade se tornou mais inclusiva, isto é, quando definiu alguns marcos importantes da centralidade das pessoas na vida portuguesa. Foi assim, foi nestes termos que, como sabem, porque isso já é público, foi nestes termos que o Conselho Científico fundamentou a sua decisão e a sua proposta e, portanto, quando chamamos aqui o Dr. António Arnaud para que receba amanhã na Sala dos Capelos este reconhecimento, é assim que o devemos dizer, creio. Quando o chamamos aqui é, portanto, para lhe agradecer, para, através dele, a Universidade e, em concreto, a Faculdade de Economia, poder também exercer esta função que lhe compete e que é, seguramente, junto com as outras que cabem à Universidade, é uma das mais relevantes e mais nobres. E, portanto, estas boas-vindas e este agradecimento que lhe queria fazer é por tudo isto, é por nós, é pelo que hoje, amanhã, em que nos sentimos em festa, verdadeiramente, na Faculdade de Economia, sentimos-nos em festa nestes momentos. Já estivemos ali a inaugurar, simbolicamente, uma exposição bibliográfica que a nossa biblioteca, a nossa bibliotecária, os nossos funcionários da biblioteca, com muito carinho, organizaram, mostrando dando uma mostra, um exemplo da vasta obra bibliográfica do Dr. António Arnaud. Sentimos-nos, portanto, em festa e sentimos-nos por estes motivos que disse e porque entendemos que, seguramente, nestas circunstâncias, as instituições, uma instituição como a nossa, sai muito mais reforçada e, portanto, é também esse papel que lhe queria agradecer. Hoje estamos aqui, como bem sabemos, para ouvir o Dr. António Arnaud para nos falar justamente da construção dos problemas, dos desafios do Estado Social em Portugal. Antes disso, e antes de lhe dar a palavra,
eu queria também dizer que uma das mais gratificantes notas que a Faculdade sentiu associada a esta iniciativa foi o facto de ver com enorme rapidez que ela era apoiada, sublinhada, subscrita pela sociedade nas suas diferentes componentes. Enfim, se é que há muros, eu quero acreditar que não há, se é que há muros que de alguma maneira por vezes separam a universidade da nossa vida coletiva em geral, eu acho que esses muros se desfizeram nestes dias e se desfizeram exatamente pelo bom motivo. Porque este é esse motivo, o motivo que aqui nos traz, creio eu, temos que o ver como tal, um consenso forte na sociedade portuguesa. E a esse propósito queria dizer e queria transmitir que ainda ontem, para além das várias participações que vamos ter na cerimónia da manhã, para além dos vários reconhecimentos e apoios que temos tido, recebi ontem uma mensagem do Sr. Presidente da República que justamente quis fazer saber à Faculdade que via este reconhecimento da Universidade ao Dr. António Arnaud com muita simpatia e que o achava inteiramente justificado e merecedor. E eu fiquei justamente de transmitir isso também aqui publicamente nessa sessão e dessa maneira eu simbolizo todo o apoio, todo o reconhecimento que temos tido. Dr. António Arnaud, a palavra é sua, dou-lhe desde já, dou-lhe mais uma vez as boas-vindas, agradeço-lhe e vamos ouvi-lo, porque isto faz parte do seu trabalho também. Muito obrigado, Sr. Dr. José Reis, ao Sr. Diretor, a partir da manhã tenho que o tratar por Sr. Diretor, e visto que me dão a honra de me receber em vossa casa como vosso par, embora de caráter honorário, e eu penso que é mais fácil ser doutor honorário do que ser doutor académico, porque para ser doutor académico tem que prestar provas difíceis. E eu, as minhas provas, as provas que eu dei e que serviram de fundamento à proposta da Faculdade de Economia, que muito me sensibilizaram e comoveram, não foram especialmente, no meu entender, mas pela minha palavra de honra, especialmente meritórias, porque eu, como cidadão e socialista, e republicano, e democrata, e homem do povo, fiz apenas aquilo que podia fazer naquelas circunstâncias. Quer dizer, os acasos da política colocaram-me numa situação em que eu poderia fazer alguma coisa a benefício de todos. Não foi eu que inventei, porque já estava previsto na Constituição. Era apenas levar à prática. Havia uma ideia generosa na Constituição, que ainda não tinha sido concretizada. E foi naquela circunstância. E eu tenho consciência que não tivesse sido naquela circunstância, nunca mais o teria sido. De qualquer modo, eu fiquei muito sensibilizado quando o Sr. José Reis me comunicou a intenção da faculdade, deixou-me completamente surpreendido, porque, como eu lhe disse, era a coisa mais improvável que me podia acontecer. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa gratificante, realmente, que me dá uma grande alegria e uma grande emoção. Por isso eu lhe agradeço, amanhã irei agradecer solenemente na Sala dos Capelos. E até vejam vocês, os que me conhecem, estão aqui, amigos meus de infância, condiscípulos, como é que um rapaz nascido da Cobieira, que é uma aldeiazita no conceito de Penela, vai amanhã falar na Sala dos Capelos. Falar solenemente. Já não digo os outros rituais, mas vai falar. E vai dizer alguma coisa daquilo que sente. Sr. Dr. José Reis e à faculdade, eu estou muito agradecido, e essas coisas não se transmitem por palavras. Hoje, digamos, é o ato preparatório, esta conferência era para ser amanhã, mas eu pedi que amanhã será um dia muito cheio para mim, muito carregado de emoções, e portanto pedi que seria muito cansativo amanhã, depois da cerimónia, enfim, não sei se estaria em condições, mas hoje sinto-me melhor para vos comunicar aquilo que eu penso sobre o tema que está ali, construção e desconstrução do Estado Social. E depois até tive o atrevimento de acrescentar, quase foi um pós-scripto, telefonei para cá e disse assim, ponha 2 pontos e a seguir, economia e política. Quer dizer, vou meter aqui um pouco da foice numa seara que me é estranha. Eu tenho aqui um texto manuscrito, eu não escrevo a computador e não tive tempo de passar. Mas o texto está incompleto, há partes que eu tenho que improvisar porque tenho aqui uns artigos só, vou procurar ser o mais sintético possível. E escrevi, seguindo aquele conselho do Padre António Vieira, de que nós devemos falar
para que todo o auditório compreenda. Por isso é que o padre António Vieira tanto falava para os índios do Brasil como para a corte. E eu pressupus que o auditório, parte dele, como vejo aqui, penso eu, seria de alunos, e não estou a falar para mestres de economia, de professores, mestres no ativo, como é o querido amigo José Reis, ou mestres jubilados, como é ali o querido amigo Romero Magalhães. Quer dizer, o texto foi escrito como se ele tivesse que ser ouvido só por alunos, para eles compreenderem, alunos de economia. Então, diz assim: desde Marx e Engels que sabemos esta cruenta verdade: a história da humanidade é a história da luta de classes. Quase 100 anos mais tarde, Josué de Castro escreveu na sua Geopolítica da Fome: a história da humanidade tem sido, desde o princípio, a história da sua luta pela obtenção do pão nosso de cada dia. Fechar aspas. Advertindo-nos logo de seguida que cerca de 2/3 da população do mundo vivem num estado permanente de fome, reportando-se a um estudo da FAO de 1946, divulgado pouco antes da publicação da sua conhecida obra. A situação parece ter melhorado porque em 2005 Boaventura Sousa Santos esclareceu-nos, em Globalização, Fatalidade e Utopia, que 1/4 da população mundial vive na pobreza absoluta, ou seja, com um rendimento inferior a $1 por dia, e outros 2,8 bilhões vivem apenas com o dobro dessa quantia. Mais de 85% da população mundial detém apenas 21,5% do rendimento global, enquanto o conjunto dos países ricos, com 14,8% da população, detém 78,5% do rendimento mundial. Como também diz Boaventura, na sua Gramática do Tempo, cito: os 500 indivíduos mais ricos do mundo têm um rendimento conjunto maior do que o rendimento dos 416 milhões de pessoas mais pobres. O mesmo fim de citação. O mesmo se passa em Portugal, onde o drama da fome, do desemprego e da exclusão da cidadania é uma vergonha nacional. Não vale a pena citar os últimos números dessa vergonha, porque eles são bem conhecidos. Também é sabido que as 100 pessoas mais ricas acumulam fortunas equivalentes a 20% do PIB, e que em 2013 houve cerca de 1000 pessoas que receberam, eu não disse ganharam, que receberam em salários ou prémios de administração quantias que rondaram ou excederam €1 milhão, enquanto há pensões de 160 euros e o salário mínimo não alcança os 500 euros. Um estudo recente que os jornais divulgaram concluiu que o pequeno grupo das 85 pessoas mais ricas do mundo concentra a mesma riqueza que 3,5 mil milhões de pobres, ou seja, de metade da população do planeta. Perguntarão, porque vos falo de fome, desigualdade e injustiças sociais, quando o tema desta palestra versa sobre a construção e desconstrução do Estado Social. Falo-vos de fome, fome de pão e de justiça, porque a realidade que nos cerca, aqui na Europa, onde campeia o neoliberalismo selvagem, é uma tentativa de destruição do Estado Social e de regressão ao Estado mínimo, ao Estado polícia, em que os desvalidos são deixados à sua sorte ou lançados na sarjeta, para os que vivem da exploração e da especulação poderem circular à vontade sem tropeçar nos direitos fundamentais da pessoa humana. É neste contexto que eu, conciliando as teses de Marx e Josué de Castro, creio poder dizer, como aliás já tenho dito em outras ocasiões, que a história da humanidade é a história da conquista dos direitos humanos, ou direitos de personalidade. E falo em conquistas, sublinhado, porque todos os direitos e garantias foram conquistados, normalmente por rupturas revolucionárias, a começar pelo primeiro de todos, a liberdade, ligada à dignidade da pessoa humana. Vou fazer uma resenha do que foi essa luta secular, especialmente em Portugal, e de como passámos do Estado corporizado no Rei, ou no Senhor, l'état c'est moi, ao Estado de Direito e ao Estado Social, de seu nome completo, Estado Social de Direito Democrático.
A realidade do Estado que hoje concebemos tem pouco mais de 200 anos, remontando à Revolução Francesa e à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Será... Mas o que eu estou a dizer não tem nada de bombástico. É capaz de doer a muita gente, mas... Não, os serviços americanos podem estar aqui. Mas eu ainda nem falei na América. Falei só na Declaração de 1789. Fez mais barulho do que esta dissonância. Isto foi apenas uma dissonância. Que proclamou a tal declaração que todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Anos antes, em 1776, a Declaração de Independência dos Estados Unidos já reconhecia que todos os homens nascem igualmente livres e independentes, sendo dotados de direitos inalienáveis, dentre os quais se deve colocar em primeiro lugar, estou a citar, a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Peço que anotem, porque eu suponho que haverá tempo no final para trocarmos algumas impressões, se o Sr. Diretor assim o entender, mas eu venho nessa perspectiva, por isso é que chamo uma palestra, uma conferência. Peço que anotem estes valores para o diálogo ou discussão que vai seguir-se. Liberdade, igualdade de direitos, direitos inalienáveis, procura da felicidade e ainda e sobretudo, dignidade humana. Estes valores foram um primeiro passo decisivo para a construção do Estado de Direito, ou seja, aquele em que todos estão sujeitos à lei, proveniente de órgãos democraticamente legitimados e aplicada por tribunais independentes, em contraposição com o que acontecia no ancião regime, em que o poder executivo, legislativo e judicial pertencia ao rei ou aos seus serventuários. A Declaração de 1789, como escreveu Maurício de Verger, cito, traduz a filosofia política de uma burguesia que quer a igualdade jurídica e a destruição de privilégios, mas que está muito ligada à sua fortuna e aos seus direitos de propriedade. Tende a suprimir a opressão do Estado, mas não se preocupa com as desigualdades económicas nem com a opressão que delas pode resultar. Foi a Revolução Francesa que adotou a conhecida trilogia Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que ainda hoje é o lema da República Francesa e da maçonaria. A liberdade tinha então um cunho marcadamente individual. Repare, a liberdade, quando se falava então em liberdade, até há poucos anos, a liberdade tinha um cunho individual e estava ligado ao direito de propriedade. Até se dizia, quanto mais rico, mais livre. Porque se eu tenho dinheiro, posso ir ao médico, posso ir à escola, posso fazer uma viagem, posso comprar uma casa. Portanto, a liberdade estava ligada ao direito de propriedade. Mas foi um avanço naquela altura, porque havia pessoas que nem isso tinham. Tinham só a liberdade de morrer à fome. Isso ainda hoje existe. A igualdade, agora vamos à igualdade, era mais teórica do que efetiva, porque a lei não era igual para todos e continua a existir uma casta de privilegiados. Mas o facto de estar na lei já era importante, foi o primeiro passo. Quanto à fraternidade, estou a referir-me à trilogia, era apenas a metáfora do sol que tarda a nascer para todos, ou das manhãs que onde cantar um dia. Os ideais da Revolução Francesa espalharam-se pela Europa e pelo mundo, engrossando o sonho de libertação do homem que vinha dos arcanos da humanidade. Frutificaram em Portugal com a Revolução Liberal de 1920, triunfante, mas foi antecedida de outra de 1817, esfiada por Gomes Pereira de Andrade, que pagou com a cabeça e com a fogueira, ele e os outros, a sua audácia. E com a Constituição de 1822, a primeira Constituição portuguesa que eu tenho aqui, que iniciou a construção, embora tímida, do Estado de Direito. Porquê? Porque já reconhecia alguns direitos para todos. Portanto, o nosso Estado de Direito, ainda em construção ou em desconstrução, a história dá passo à frente e atrás, começou aqui com a Constituição de 1922, que, embora timidamente, iniciou, digo aqui, a construção do Estado de Direito, ao reconhecer, pela primeira vez, alguns direitos civis e políticos. Por exemplo, isto
Estamos em 1922, há quase 200 anos. É bom que os mais jovens aqui na faculdade se preparem para celebrar condignamente os 200 anos da Revolução Liberal. Liberal. Nessa altura, ser liberal era ser humanista. Era o máximo que se podia ser. Eu, se tivesse vivido nessa altura, teria pertencido ao Sinédrio e seria com o Fernando Tomás, com o Freire Borges, com essa gente toda. E seria liberal, porque o liberal era contra o absolutismo. E então, só aqui, uma referência, a Constituição de 1822, da monarquia portuguesa, diz assim, só assim, vejam lá. É claro que, vejam lá, só esta alteração. O rei, que era o Dom João V, era Dom João VI, o rei, que era Dom João, já era rei, não apenas pela graça de Deus, mas já era pela constituição da monarquia. Vamos lá ver. E então, artigo 1º, a Constituição Política da Nação Portuguesa tem por objeto manter a liberdade, segurança e propriedade de todos os portugueses. Isto foi um passo importante, porque o direito de propriedade não era reconhecido a todos. Os servos da gleba não tinham direito de ser proprietários. Foi um passo importante. Podia ler-vos aqui outros artigos, mas então pode ficar para depois, se for necessário. Mas, por exemplo, a livre comunicação dos pensamentos é um dos mais preciosos direitos do homem. Vejam o avanço que isto teve. 1822. Começou aqui a construir-se o Estado de Direito. Seguiu-se a Carta Constitucional, 1926, a Constituição de 38, etc., que teve vida efêmera, a reposição da Carta Constitucional, por aí adiante, que mantiveram os mesmos direitos individuais. Nós estamos a falar na construção do Estado de Direito, que é diferente do Estado Social, porque o Estado de Direito é o Estado dos direitos. Mas há vários direitos que podem ser reconhecidos ou não. Quer dizer, a democracia tem uma certa densidade, pequena densidade, média densidade, alta densidade. E já agora adiante, para mim, o Estado Social de Direito é a democracia de alta intensidade. Nas circunstâncias atuais do mundo, é aquilo a que podemos aspirar. Ora bem, mas a Carta Constitucional, apesar de tudo, manteve os direitos individuais e o princípio importante da separação dos poderes, executivo, legislativo, judicial, e até o poder moderador que foi criado. As constituições monárquicas mantiveram os privilégios de classe aos nobres e à cleresia, e apenas reconheciam capacidade eleitoral a um número restrito de portugueses, como todos sabem. Isto também, a Constituição Republicana também ainda não reconheceu o sufrágio universal. Não havia liberdade de culto, pois a religião católica continuava a ser a religião do Estado, apenas permitindo aos estrangeiros o exercício particular dos respectivos cultos. A Revolução Republicana de 5 de outubro de 1910 e a Constituição de 21 de agosto de 1911, antecedida pelas leis do governo provisório, principalmente as de Afonso Costa, representaram um avanço dos direitos individuais e esboçaram algumas normas de caráter social. Quer dizer, os direitos individuais foram alargados e começaram a surgir, como vamos ver, alguns direitos sociais. Foram abolidos todos os privilégios de nascimento, foros de nobreza, títulos nobiliárquicos e ordens honoríficas. Assim, ou menos teoricamente, digo eu, se nivelando todos os cidadãos. Foi reconhecida a plena liberdade de consciência, isso foi um passo importante, e de crença. A religião católica já não era obrigatória. Decretada a separação entre a Igreja e o Estado, a igualdade política e civil de todos os cultos, o casamento civil e o divórcio, o habeas corpus e o princípio da instrução contraditória de todos os crimes. Isto é, um avanço na democracia política, no Estado de Direito, mas ainda não é Estado Social. Como se vê, estamos ainda no domínio dos direitos individuais, também chamados direitos fundamentais de primeira geração. Mas há, como disse, um afloramento de direitos sociais, de que destaco as reformas do ensino, como sabem, a Primeira República foi sobretudo na reforma do ensino, com o estabelecimento do ensino primário obrigatório e gratuito, primeiro para 3 anos e depois para 5 anos, o que foi um passo importante. Ensino primário obrigatório e gratuito, porque o ensino foi sempre uma forma de ascensão social, de nivelamento, de dignidade da pessoa. A reativação das chamadas escolas móveis, tinham sido criadas pela monarquia, mas estavam paralisadas, escolas móveis que andavam terra em terra, e a criação das universidades de Lisboa e do Porto, tirando o monopólio à Universidade de Coimbra.
foi ainda reconhecido o direito a socorros públicos. O princípio da responsabilidade patronal por acidentes de trabalho e a instituição de seguros sociais obrigatórios na doença, invalidez, velhice e sobrevivência. Foi tornado obrigatório pela primeira vez um dia de descanso semanal. Normalmente era o domingo. Vejam, não havia descanso semanal. Isso já são afloramentos do Estado Social, mas ainda muito incipientes, é o que é natural. A transição da democracia política e dos direitos individuais para a democracia económica, social e cultural demoraria ainda cerca de 50 anos, tantos quantos durou o regime fascista, embora, curiosamente, no governo de Marcelo Caetano, se começasse a falar do Estado Social, e em 1948 ter sido proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. De facto, o Marcelo Caetano começou a falar um pouco em Estado Social. E houve aí a criação das caixas de previdência, umas reformas de saúde, etc, etc. Mas não era um Estado Social de direito. Primeiro era um Estado Social de baixa densidade. E depois não era de direito, porque vivíamos uma ditadura. Há uma diferença, por isso é que se diz Estado Social, é o nome abreviado. Mas o nome completo é Estado Social de Direito Democrático. Foi preciso uma nova revolução, repare. A Constituição de 1922 foi uma revolução. A Constituição Republicana foi uma revolução. E esta, também, a 33 desta revista, que não vale a pena, também saiu de uma revolução, bom. Mas esta Constituição que nos rege, de 1976, não é? E estão aqui dois deputados constituintes, não é, o Romero e eu, não sei se estavas algum, também saiu de uma revolução. Ora bem, foi preciso chegar ao 25 de Abril de 1974 e à Constituição da República de 1976 para ficar tipificado na lei fundamental o Estado Social de Direito Democrático. Mesmo até nos direitos individuais, já agora, isto não está aqui escrito, mas as mulheres passaram a ter os mesmos direitos que os homens. Foi por isso que as mulheres hoje têm acesso à magistratura e a outras atividades que antes não tinham. A mulher estava muito limitada, dependia do marido, a mulher casada, etc, etc. Portanto, não só a democracia social, mas também a democracia política. Os direitos fundamentais, não é verdade, foram alargados à mulher, não era só o homem. Mesmo até o direito de votar, que anteriormente não. Só algumas mulheres, funcionários públicos, etc, é que podiam votar. Vamos fazer uma breve análise da lei fundamental para descrever a construção lenta e difícil do Estado Social, do direito democrático e a tentativa da sua destruição em curso na Europa e em Portugal. Bom, tenho aqui uma referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos, a que voltarei atrás, os pactos internacionais sobre direitos económicos e sociais que Portugal subscreveu. Como sabem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também tipifica de alguma maneira o Estado Social, não foi recolhida no direito interno português, senão depois do 25 de Abril, apesar de ser de 1948. O Salazar e o Caetano nunca a transcreveram ou como é que se diz, a introduziram no direito interno português. Nunca foi. Estou a ver, mesmo a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ora bem, a Constituição, trago aqui, agora esta parte será improvisada, mas muito rapidamente, não tive tempo de escrever isto, e é melhor assim também, e eu até escrevi isto sobretudo para não demorar muito tempo. Se eu não trouxesse isto escrito, só os tópicos, então passava o tempo e eu ainda não tinha chegado ao essencial. Aqui o essencial é quando eu disser, tenho dito. Ora bem, a Constituição, para a malta nova, sobretudo, se o doutor me permite, bastava, se fosse cumprida, ter os dois primeiros artigos. O primeiro diz assim: Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular, e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. São princípios vagos, não são nada. Porque quando se fala na dignidade humana, não há nada de mais concreto do que é a dignidade humana. O sujeito tem fome, não tem pão, está ferido da sua dignidade. A pessoa está doente e não tem acesso aos cuidados de saúde, está ferida da sua dignidade. A pessoa é torturada, está ferida da sua dignidade. A pessoa que quer trabalhar e não tem trabalho, está ferida da sua dignidade. Mas estava isso. E depois o artigo 2º ainda diz: a República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão, na oração política, democrática, etc, etc, visando
a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Ora, o Estado Social de Direito é justamente a coexistência, desculpem o pleonasmo, a coexistência simultânea ao mesmo tempo, ainda se for preciso mais pleonasmos, não é? Da democracia política, económica, social e cultural. Isso é que é o Estado Social. Porque se for só, por exemplo, dos direitos sociais, não há democracia política. Se for só dos direitos individuais, não há democracia económica social. Bom. Mas depois, vem aqui um artigo que prevê a criação, prevê uma segurança social pública, não vale a pena, é o artigo 63, vem um artigo que prevê a criação do Serviço Nacional de Saúde, é o artigo 64, mas vem o artigo que prevê o ensino para todos, tendencialmente gratuito, tudo isso está cá. O trabalho, isso são os direitos sociais. Os direitos sociais são aqueles que dão dignidade e consistência à liberdade, porque não há liberdade verdadeira sem direitos sociais. A tal pessoa que tem liberdade de falar e tem a liberdade de morrer à fome. Ora bem, mas por exemplo, vejam aqui como o artigo, salvo erro, 9, vou ver já, artigo 9. Tarefas fundamentais do Estado. Isto é a Constituição. Qualquer governo de direita ou de esquerda verdadeiramente ainda não houve, mas qualquer governo tem o dever de cumprir a Constituição. É evidente, dentro das condições socioeconómicas, é evidente, com certeza, as circunstâncias, mas diz assim o artigo 9, tarefas fundamentais do Estado. Garantir a independência, garantir os direitos e liberdades fundamentais, defender a democracia política, etc. Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, etc. E como é que isso se faz? Também diz aqui, através de um sistema de impostos progressivo. Vamos ver aqui, salvo o artigo 81. Incumbências prioritárias do Estado. De facto, esta Constituição, como dizia alguns, é muito grande, até se repete. Mas, quando há bunda, dono nosso, é bom que se repita. Incumbências, atrás eram tarefas fundamentais do Estado. Incumbências prioritárias do Estado. Incumbe prioritariamente ao Estado no âmbito económico e social. Promover o aumento do bem-estar social e económico e da qualidade de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas, no quadro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável. E depois diz assim, promover a justiça social, assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessárias correções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento, nomeadamente a política fiscal. Há aqui uma norma concreta de redistribuição da riqueza. Assegurar a plena, não sei se esta norma já foi revogada, mas eu acho que não, assegurar a plena utilização das forças produtivas, designadamente zelando pela eficiência do setor público. É curioso, não sei se tem presente, algumas pessoas podem não ter, mas aqui não vale a pena. A Constituição estabelece a coexistência dos setores privado, público e social. E depois tem os limites materiais da Constituição. Há coisas que não podem ser revistas. Por exemplo, a forma republicana do governo. Não pode ser revista. Está aqui à frente. E não pode ser revisto a coexistência de setores público e privado. Quer dizer, tem que haver um setor público. E qualquer dia não há setor público. Nem as estradas. Antigamente eu na minha aldeia, coitado, tão pobre, só tem as estradas para passear. Agora, muitos pobres nem a estrada têm. Portanto, estão a ver como está aqui o arquiteto que fez este projeto, soube o que fez. E há aqui normas que foram votadas por unanimidade dos partidos da Assembleia Constituinte, porque ainda havia nessa altura, enfim. Até o artigo 1º está bonito. Fala no Estado, o artigo 1º, que eu já vos li, fala na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Na primeira versão estava uma sociedade sem classes. Mas isto tirou-se, será assim muito. Mas eu também gosto desta sociedade livre, justa e solidária. Eu gosto desta formulação. De maneira que está aqui desenhado o Estado Social. E os governos, enfim, com algumas reticências, com algumas hesitações, com alguns compromissos, porque o que estragou isto tudo foi, entretanto, que saiu aqui um poder novo que não está na Constituição.
Antigamente havia 4 poderes. O executivo, o legislativo, o judicial, e depois havia o quarto poder, que era a imprensa. Era a comunicação social, que se chamava o quarto poder. Agora não. A comunicação social já não manda nada. Quem manda são os donos, que é o poder económico, financeiro. Pronto. E este quarto poder é que manda agora. Este quarto poder é que designa os membros da Comissão Europeia. É que designa a maior parte dos ministros. É este quarto poder. Em toda a Europa. E isto estragou tudo. Quer dizer, temos que ir ao artigo 1º, a tal soberania do povo. Temos que ir aí. Bom. Mas então, retomando aqui o fim das minhas considerações, uma palavra sobre o Serviço Nacional de Saúde. Foi feita a reforma da Segurança Social, já havia um esboço das caixas de previdência, mas não abrangia, mas não era universal. Só tinham reformas aqueles que estivessem inscritos, funcionários públicos, etc, etc. Porque o Estado Novo, também criou a ADSE nos anos 60, também criou as caixas de previdência, havia um esboço do Estado Social. Mas era um esboço, porque não era universal. Não era universal. A ADSE, por exemplo, só cobria os funcionários públicos. Mas nós, democratas, falamos de que os direitos têm que ser iguais para todos. Porque só há liberdade entre iguais. Para haver liberdade, todos têm que ter os mesmos direitos. Concretamente, os mesmos direitos. Ora bem, direito ao ensino, igual para todos. Agora, alguns não têm capacidade para chegar ao ensino superior, mas não chegam, mas têm potencialmente essa possibilidade. Ora bem, reforma da saúde, fez-se, 78, 79, pronto. Como vos digo, foi essa circunstância, já há pouco disse, enfim, é curioso, só vos digo isto, não tem importância nenhuma especial, mas para ver. Há coisas não sei se acreditam no acaso, mas existem coisas do acaso, acontecem sem estarem previstas. O Mário Soares convidou-me para ser Ministro da Justiça. Eu nunca tive jeito para ser Ministro, palavra de honra, ser executivo, eu sou mais da tribuna, falar umas ideias, enfim, era advogado e tal, sou desarrumado nos meus papéis. Bom, e eu aceitei porque ele deu uma incumbência terrível. Tens que aceitar, fez-me um apelo à minha militância, à minha amizade antiga. Tens que aceitar porque é preciso acabar com a corrupção na polícia judiciária. Estávamos em 72. E eu disse, se é assim, aceito. Eu sabia alguma coisa da máquina da justiça, tinha 15 anos de advocacia, sabia alguma coisa da máquina da justiça. Tinha umas ideias, evidentemente. Corrupção, nessa altura falava-se até, havia uma expressão eufemística, há para aí uns fumos de corrupção, não sei se os mais velhos se lembram dessa formulação, uns fumos de corrupção. Agora não são fumos, agora é uma coisa poluente e irrespirável. E eu disse, se é assim, aceito. E comecei a desenhar, a traçar o programa do Ministério da Justiça, falando com o Almeida Santos, que era o ministro cessante, que me deu bons conselhos, enfim, tal, avisados conselhos. Olha que os magistrados é preciso cuidar com eles, tal, porque vai ser assim, deixa os tipos comigo. Os advogados não há problema nenhum e tal. Bom, e eu comecei a desenhar o programa da Justiça e tinha previsto a criação do Serviço Nacional de Justiça. Era muito simples. Nessa altura, vocês recordam-se que havia o Ministério Público que acusava. E o ramo tinha que arranjar advogados. Se não tivesse dinheiro, era nomeado um defensor oficioso. Funcionava muito mal, que em regra não fazia nada, pedia justiça. Levantava-se, às vezes nem chegava a levantar-se da cadeira. Fazia só o gesto, dizia assim, justiça. E eu conhecia isso tudo. E a minha ideia era criar um defensor público, uma carreira de defensor público, para que o réu, assim se chamava na altura, ficasse em igualdade de condições da vítima. Porque ambos são cidadãos e têm direitos. E o réu presume-se inocente, etc. Disso eu sabia um bocado. Isto não quando, 2 ou 3 dias antes do governo tomar posse, o Mário Soares manda-me chamar e diz, Arnaud, tens que ser Ministro dos Assuntos Sociais. E eu que já estava, veja o que é o acaso da história, eu que já estava arrependido, porque eu era deputado, vice-presidente da Assembleia, embora trabalhasse porque eu cumpria o meu dever, era um advogado, enquanto estive deputado eu advoguei, mas daquilo era engraçado um lugar que de vez em quando fazia um discurso, quer dizer, fazia umas ideias, é fácil discursar, depois na prática que é difícil, eu ouvi isso. Bem, e eu disse, então, já não é preciso acabar com a corrupção na Polícia Judiciária. Então, nessa altura dispensa-me. E ele disse, não, tens que ser Ministro dos Assuntos Sociais porque eu não encontrei ninguém que aceitasse. Senão não faço governo. E entre as pessoas que convidou 2, só vos posso dizer um porque saiu a biografia
o livro biográfico dele, que é do Jorge Sampaio, onde ele reconhece isso. Um deles foi o Jorge Sampaio, que recusou ser Ministro dos Assuntos Sociais. E o Mário disse assim: tens que ser tu, pá. Mas eu não sei nada disso, dos hospitais. Não sabes? Então tu tens a mania que és socialista, vais para os assuntos sociais, o que é que tu quer mais? Arranjas quem saiba da questão de saúde. Isso foi um conselho bom que ele me deu. Arranjas quem saiba disso e pronto. E eu arranjei quem soubesse disso, foi o Mário Mendes. Bom, em questão de razões, mas disse, mas com uma condição, criar o Serviço Nacional de Saúde. Não sei se o Mário Soares sabia bem o que isso implicava. Parece que não sabia, porque depois veio saber que ele não sabia bem, porque o serviço que deu vai estar. Pronto, e nós começámos a trabalhar. E foi assim, por um acaso da história, porque apareceu um sujeito de uma aldeia que conhecia a realidade, viva, enfim, portuguesa, sobretudo dos meios periféricos. E a coisa tem ido. E hoje é uma grande conquista nacional. Hoje mesmo aqueles que no fundo querem destruir ou amputar o Serviço Nacional de Saúde não têm coragem de o dizer. Porque os frutos são tão evidentes, os nossos índices sanitários são tão importantes, não é? Comparáveis com os melhores, ainda agora saíram umas da mortalidade perinatal, etc., infantil. Bom, que, e dá aqui o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que realmente hoje é uma conquista social. Até o Sr. Presidente da República, não é verdade? Enfim, eu até podia agradecer. Não, o Sr. Presidente da República já teve, aqui há tempos, ofereceram um almoço em Penela, sabe isso? Agora São Bento, da Escola Superior de Enfermagem, muito mais certamente, lá foram, e o Sr. Presidente da República, porque o jornal daquilo foi organizado lá pelo Jornal da Terra, depois da Câmara Municipal, e pediram uns depoimentos, e eu sabia, chego lá, havia vários depoimentos publicados no jornal. E o Sr. Presidente da República fez um depoimento notável, não ao meu respeito também, mas isto não interessa, mas a respeito do Serviço Nacional de Saúde, de tal maneira que eu já o tenho citado. Vocês estão a ver eu a citar o Presidente da República. Mas tenho citado, porque ele diz lá coisas assim. Graças ao Serviço Nacional de Saúde, muitas pessoas foram aliviadas do seu sofrimento, muitas vidas se pouparam, etc, etc. Diz ele. E é importante que o diga. É importante que o diga. Estou em crer que ele está a ser sincero. Estou em crer. Bem, então, foi assim que se construiu o Estado Social. Agora, a desconstrução. A desconstrução está a fazer-se na Europa. Porque o Estado Social... É melhor eu ler o texto, porque senão eu não tenho tempo. O Estado Social, digo também aqui à luz, surgiu em circunstâncias próprias. Foi sobretudo do pós-guerra, como sabem, depois com uma força que a Declaração de 48 deu, começou-se na Europa a construir o Estado Social, as forças, digamos, de esquerda, os trabalhistas, os sociais-democratas, os socialistas e também os democratas cristãos, é preciso dizê-lo, que na altura estavam fiéis à doutrina social da Igreja. E começou-se a construir isso, enfim, pronto. E hoje está em desconstrução em todo lado. E Thatcher foi a primeira que começou a desconstruí-lo, incluindo o Serviço Nacional de Saúde, na Inglaterra, que era um dos exemplos, enfim, do Estado Social mais bem-sucedidos na Europa. Mas agora uma palavra sobre a dignidade da pessoa humana. Porque, eu tenho aqui uma nota aqui à margem. O Estado Social não está a desconstruir-se apenas com a redução do orçamento para a educação, com a redução do orçamento para a saúde, com a limitação dos direitos dos cidadãos, com as taxas moderadoras excessivas que são formas de copagamento. Não está só por isso. São governos da direita que fizeram isso. Mas, para ser justo, quer dizer que um governo do Partido Socialista fez uma coisa que, a meu entender, foi uma grande machatada no Estado Social. Porquê? Porque acabou com as carreiras da função pública. Quer dizer, a lei 12A 2008 e 58 de 2008, a primeira de 27 de fevereiro e a segunda de 19 de setembro, foram destruídas as carreiras públicas. Hoje só há para as forças de soberania, para a justiça, não sei o quê, para as forças de segurança e tal, carreiras públicas. Antigamente havia uma carreira. Para os professores não sei se há. Não, já não há. Não, os que estão. Os outros não. Nem para o Serviço Nacional de Saúde. Quando as carreiras profissionais da saúde começaram em 61. Em 61 houve o movimento das carreiras médicas. E o Gonçalves Ferreira, em 71, 72, 71, fez as carreiras profissionais da saúde. E estiveram aí. A pessoa entrava por concurso, ia subindo na carreira conforme o seu mérito, etc. Também por concurso. Eu conheço médicos, sobretudo médicos que conhecem melhor essa carreira, fizeram
4 ou 5 ou 6 concursos durante a sua vida para chegarem ao topo da carreira. E alguns não chegaram lá. Isto era uma carreira, porque dava estabilidade, dava dignidade, dava formação permanente. E isso foi estourado por um governo socialista. Não pode, não podia, no meu entender, não podia. Porque não havendo carreiras públicas, como é que está o Estado? Já não é o Estado Social, o Estado. O Estado sem carreiras prestigiadas. No meu tempo, um diretor-geral era um grande senhor, porque sabia. Um escrivão de direito do meu tempo era um grande senhor a quem eu, jovem advogado, pedia conselhos, porque ele sabia. Porque tinha uma carreira, porque tinha muitos anos, tinha experiência. Isso acabou. Agora os médicos estão entre nós, não é? Os médicos são contratados por horas, fins de semana, por empresas, não sei o quê, brutalizados, médicos e enfermeiros, tudo isso. Até aquele concurso que o Estado organizou há tempo, foram contratados a 4 euros por hora, não é? Menos que ganha uma serviçal, sem desprimor para a serviçal. Já nem se diz serviçal. Agora diz-se. Bem, como? Não, sem desprimor. Pronto, agora diz-se. Empregado honesto. Pronto. Para ser honesto. Portanto, foram vários governos, não foi só governos de direita. Mas eu, que sou da esquerda moderada, eu costumo dizer poeticamente revolucionário, pragmaticamente reformista, acho que um governo socialista não podia acabar com as carreiras do Estado. Tem emprego para toda a vida, não, eram responsabilizados. Qual era emprego para toda a vida? Então não havia processo disciplinar se eu não cumprisse o dever para ser suspenso, para ser exonerado compulsivamente, etc, etc. Então acaba-se com isto. Então o Estado mantém-se em quê? Através de contratos individuais a prazo? Como é que o Estado se mantém? Professores daqui a lá por períodos curtos. Onde é que se mantém as equipas? A formação? Bem, é melhor passar à outra folha, que diz o seguinte. O primeiro documento internacional, vamos falar sobre a dignidade, que tornou, isto está quase, falta-se um bocadinho, que tornou a dignidade humana num conceito jurídico, foi a Declaração Universal, de 1948. Mas é interessante, porque havemos de ver, a dignidade humana inspira tudo, inspira a vida social, inspira as pessoas bem formadas, inspira a dignidade humana, tudo gira à volta da dignidade da pessoa humana. A Declaração de 1948 começa logo no preâmbulo, considerando que o reconhecimento da dignidade intrínseca a todos os membros da família humana e o da igualdade e inalienabilidade dos seus direitos, são o fundamento da liberdade, da justiça e da paz. É isto. São apenas considerandos, mas está na lei. É bom estar na lei, mesmo que não seja aplicado, porque a gente tem aqui a força. A lei dá força. E depois diz logo no artigo 1º, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. A Declaração de 1789 dizia que todos os homens nascem livres e iguais. Este já tem uma palavra a mais, que faz a diferença toda. Nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E depois diz, e dotados que são de consciência, de razão e consciência, têm de comportar-se uns com os outros com espírito fraternal. Cá está a trilogia, liberdade, igualdade e fraternidade. Ora, o que é interessante, como escreve Habermas, é o facto de o conceito filosófico de dignidade humana, que surgiu já na Antiguidade e alcançou em Kant uma versão que continua a ser válida, só ter sido incluída em textos de direito internacional após o fim da Segunda Guerra Mundial. Certamente, adianta ao filósofo, em resposta manifesta aos crimes em massa cometidos pelo regime nazi, bem como aos massacres da Segunda Guerra Mundial. Fim de citação. Como também nos ensina o mesmo autor, os direitos fundamentais só podem cumprir politicamente a promessa moral de respeitar a dignidade humana de todas as pessoas, e agora sublinhado, se agirem em articulação uns com os outros, de forma igual em todas as suas categorias. Existe um ensaio sobre a Constituição da Europa. Eu cito
o Habermas e outros que cito, não por manifestar erudição, porque eu leio bastante, mas não é isso. É porque isto está dito de uma forma que eu não posso dizer melhor. Então está dito já, eu digo desta maneira. Ainda por cima com a autoridade que tem o Habermas. Quer dizer, os direitos, a dignidade só existe se todos os direitos forem exercidos, como eu disse há bocado, simultaneamente. Se todos os direitos tiverem a sua plenitude, senão não há dignidade. Porque se todos tiverem todos os direitos e um não tiver, por exemplo, o direito de acesso à saúde, ele não tem dignidade nesse momento, quando precisar de acesso à saúde. Portanto, a dignidade impõe a democracia, os direitos humanos. É na dignidade humana que está o fundamento, enfim, dos direitos humanos. É daqui, e daqui resulta que as medidas tomadas por sucessivos governos, em particular pelo atual, de desmantelamento gradual do Serviço Nacional de Saúde, da Escola e da Segurança Social Públicas, de precarização do trabalho e de pauperização dos portugueses, implica a destruição do Estado de Direito, e não apenas do Estado Social. Porque não há democracia e justiça por metade. A amputação de um qualquer direito social implica a lesão grave do Estado Social, na concepção que vem defendendo de realização simultânea da democracia política, económica, social e cultural. Pausa. Agora entro num terreno um bocado mais difícil. Que é a segunda parte, economia política. Os senhores são mais ou menos. Eu acho que levo 40 minutos, mas eu tinha dito 45 também. Mas... Esboçada assim a história da construção, agora vou só ler, sem comentários. Esboçada assim a história da construção do Estado Social e da sua desconstrução pelo neoliberalismo reinante, com o seu cortejo de tramas de injustiças, pobreza, desemprego, exclusão, pergunta aos economistas, sabendo que a economia, ou a economia política, confina com a sociologia, com a ciência política e com a história, sendo afinal, como nos ensina Paul Samuelson, agora cito, aquela disciplina suspensa a meio caminho entre a arte e a ciência. Isto é bonito. A economia está a meio caminho, suspensa, entre uma arte e uma ciência. Pergunto, repito, o que pode fazer a economia para travar esta política arrasadora do Estado Social? Ou, inversamente, o que pode fazer a política para mudar o rumo dos ventos e substituir esta economia que bata, como lhe chama o Papa Francisco, por uma economia que seja fonte de progresso, desenvolvimento e justiça social? Pergunto aos economistas. Urge pôr a economia ao serviço do cidadão, ou, parafraseando Boaventura, civilizarmos a economia, para não termos que mudar de civilização. Isto também está bem dito. Está bem dito. É preciso civilizar a economia, pô-la ao serviço do cidadão, se não temos que mudar de civilização. Há aqui um subentendido, como é que se muda de civilização, mas isto agora não vamos abordar essa questão. Isto diz ele, no Portugal ensaio contra a autoflagelação. Creio que o problema não é económico, mas essencialmente político, mais concretamente. O problema consiste na necessidade inadiável, e há a dizer imperiosa e patriótica, de reconduzir o Estado aos caminhos abertos pela Constituição da República e já sumariamente indicados. Numa palavra, reconstruir dos escombros a que este governo reduziu o Estado Social de direito democrático, não como forma de moderar o capitalismo, mas como forma de alcançar a democracia socialista, em que a liberdade individual é pressuposto da libertação coletiva. Fala em democracia socialista e não fala em social-democracia, porque aqui em Portugal tem uma conotação um pouco assim equívoca, só por essa razão. Há, porém, um problema a resolver, que me surgiu com a leitura dos ensaios de economia impura que o Sr. José Reis teve a gentileza de me oferecer, e que eu li com todo o interesse. Embora aquilo seja uma literatura muito densa para um profano como eu. No capítulo 3, somos alertados para a necessidade de, cito, uma discussão interdisciplinar acerca do Estado e dos seus papéis na economia. Por isso que, continuo a citar, o Estado é hoje, nas economias contemporâneas, sujeitas a intensos processos de mudança, um objeto analítico importante e uma arena central da vida socioeconómica. Fim de citação. É necessário, pois, concluo eu, que o Estado democrático assuma uma posição relevante na vida económica e sua regulação,
não deixando a essa construção etérea e muitas vezes ficcional que é o mercado, palavra do Dr. Zé Reis, o campo livre para atividades especulativas de lesa economia, às vezes verdadeiramente indecorosas, como a proliferação de fundos financeiros invisíveis, PPPs, offshores, etc, etc. É claro que esta tem de ser uma tarefa de moralização europeia e mundial, mas Portugal deve juntar a sua voz àqueles que têm denunciado esta vilanagem. Por outro lado, a experiência mostra que as entidades reguladoras não operam com suficiente eficácia e independência, como se vê no setor da energia e, sobretudo, no caso do BPN, paradigma do descalabro ético que chegamos. O grande problema é sabermos como governar a economia para governar o Estado, ou seja, como ancorar o Estado social numa economia justa e sólida. E assim retornamos à política. O Estado social será sustentável se a economia funcionar regularmente, ao serviço do bem comum, se houver melhor distribuição de riqueza e o sistema fiscal for pautado pela equidade e, sobretudo, se houver vontade política para cumprir a Constituição, ou seja, o Pacto Social resultante dos valores de Abril. Apontarei apenas duas medidas urgentes. A remuneração do capital e do trabalho, que é hoje de cerca de 60% e 40%, respectivamente, deve ser invertida. E a correlação de impostos sobre o rendimento do capital e do trabalho, os dados que eu tenho aqui são de 2010, que eram 25,3% e 9,4%, respectivamente. O microfone está a dizer indiretamente que eu já devia ter terminado, mas está quase a terminar. Portanto, temos estes números. A segunda medida é de fácil concretização. O Estado não deve financiar o setor privado do ensino e da saúde, salvo nos casos em que o setor público não responde eficazmente às respectivas necessidades. No caso particular da saúde, em que nos 3 últimos anos se verificaram cortes no SNS de mais de 2 mil milhões de euros, o Estado paga ao setor mercantil, através da ADSE e de outros subsistemas e de convenções com o SNS, mais de 60% das suas receitas, quantia que poderia ser investida no setor público, porque o SNS tem potencialidades para responder, pelo menos parcialmente, à procura que hoje se faz nos privados. Eu não sou contra os privados, que vivam lá muito bem, agora que não vivam parasitando o setor público. E fazendo com que o setor público se relaxe intencionalmente. Eu próprio tive, como sabem, muitas pessoas já sabem, agora já não faço segredo disso, tive 10 meses à espera de ser operado às cataratas, quando, por exemplo, na Figueira, o hospital público tinha vagas, disse um médico lá, então o doutor vai lá, eu temos aqui vagas na Figueira. E ao fim de 10 meses recebi um aviso do SIGIC, lá, que é o sistema de inscrição para a lista de espera, a dar-me 3 clínicas privadas para eu ir. Bem, muita gente vai. Porquê? Quando o setor público tem capacidade para responder a isso. E o mesmo se passa no ensino. Agora, quando o setor público não tem ensino na saúde, então o privado deve ser complementar, muito bem, deve estar associado, com certeza. O privado é bom, quem quiser que vá ao privado. Pois tem um seguro, ou pagando, etc, etc. Agora, assim não. Mais de 60%. Estes números não são visíveis, não se sabe deles. Eu já fiz tudo para conseguir estes números e não os consigo. Só sei que, há pouco tempo, o presidente da Associação da Administração Privada publicou um artigo. Ele de vez em quando publica artigos, em vez de publicar artigos pagos nos jornais, a dizer que o Serviço Social de Saúde é tudo muito bom, mas está desacreditado e não sei o quê. E agora até apareceu um diretor do Hospital São João, até porque eu tive alguma consideração, também a dizer que o Serviço Social de Saúde está falido e que não sei o que mais e que não sei o que mais. Ora bem, mas o presidente da Associação da Administração Privada disse que em 2011 o Estado pagou 500 milhões de euros, o Estado através da ADSE, como se vê, pagou 500 milhões de euros ao setor privado. E em 2012, vi nos jornais, pagou menos, 400 e qualquer coisa. Pronto, isso nós sabemos. Mas os outros subsetores e o próprio Serviço Nacional de Saúde através de convenções, eu calculo por baixo que mais de 60% da receita do setor privado é paga pelo Estado, desnecessariamente. A economia e os economistas devem também demonstrar à política que há privatizações feitas apenas por motivos ideológicos e não no interesse do país,
pois visam debilitar o Estado e a sua capacidade de intervir na vida económica. Bom, ao colocar a economia no âmbito da política, como fator de fortalecimento do Estado e sustentabilidade do nosso modelo social, e estou a pôr em causa as teses de alguns, como António Avalanche Nunes, no seu livro O Estado Capitalista e as suas máscaras, saída em 2013, numa edição revista, portanto está atualizado. Afirma ele: sabemos que o Estado Social se concretizou em determinadas condições históricas que obrigaram a recorrer ao engenho criativo para salvar o capitalismo. O Estado Social teria sido um compromisso para a adaptação das estruturas sociais e políticas da sociedade capitalista aos ventos da história. Fim de citação. E que nessa conformidade, cito novamente, o Estado Social veio justamente traduzir e assumir a necessidade de considerar a economia dentro da esfera política. Fim de citação. Por mim, creio convictamente que o Estado Social é, nas circunstâncias atuais, o patamar máximo da democracia socialista, ou social-democracia, conforme queiram, de tal modo que, tanto em Portugal como na Europa, toda a esquerda fez dele a sua bandeira, perante as tentativas ostensivamente assumidas pela direita, de o reduzir à expressão mais simples, embora não tenha a coragem de negar os seus benefícios. Talvez haja aqui um novo córdio. A globalização capitalista e desregulada parece ter submergido todas as hipóteses de descobrir terra firme, onde possa renascer o sonho de uma sociedade livre, justa e fraterna. Como escreveu Eduardo Lourenço no artigo que deu o título ao seu livro Esquerda na Encruzilhada ou Fora da História, cito: com a queda do Muro de Berlim e o fim da experiência soviética, o socialismo como mito e a esquerda que dele vivia tornou-se um envelope vazio. Eu pensava que não. Pior do que isso, diz ele, o seu conteúdo, agora sem emprego histórico concreto, foi integrado na medida do possível na mitologia do capitalismo, única prática universal da humanidade, como patologia dela ou versão de sonhos que só o capitalismo concede e alcança. Eduardo Lourenço acrescenta que a esquerda, sob todas as matizes, perdeu o pé na história do Ocidente, de que era o sal, o sol, a luz, com o apagamento misterioso e simultâneo do seu discurso e da sua tradição. Aqui tem alguma razão. A história, porém, não acabou. Digo eu, não acabou. Toda a história está escrita, menos a do futuro. Porque essa está à espera que seja a esquerda a escrevê-la. Em minha opinião, não foi apenas a direita ultraliberal que arrastou o Ocidente para este aviltamento da condição humana e da dignidade humana, que é o pão amargo do nosso cotidiano. Foi também a tração de muitos ditos de esquerda que se venderam aos grandes grupos económicos e à ganância do capital, e estabelecendo um sistema de vasos comunicantes entre a política e os negócios, de que a União Europeia é o exemplo acabado. A ideia fundadora da União foi a defesa da paz, da liberdade, da democracia e dos direitos humanos, incluindo, cito, os direitos sociais fundamentais e a solidariedade entre os povos, como se lê no preâmbulo e no corpo do Tratado de Roma de 1957. Mas a Europa foi sendo progressivamente neoliberalizada e os seus valores ético-sociais vendidos em almoeda mercantil, à medida que os grandes interesses económico-financeiros passaram a dominá-la e a nomear os seus mais altos responsáveis, culminando este processo de abastardamento do ideal fundador no Tratado de Maastricht de 1992. Foi introduzida a moeda única que, afinal, substituiu o marco alemão, declarada a economia de mercado aberta e livre, com a correspondente liberdade de circulação de capitais. Foi assim que se acentuou a crise do chamado modelo social europeu e a economia social de mercado substituído por um liberalismo selvagem que agravou o processo de desmantelamento do Estado Social iniciado por Thatcher nos anos 80. Não obstante a letra e o espírito do Tratado de Maastricht, transpostos para o Tratado de Lisboa de 2007, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, assim designada, também incluída neste tratado, ainda se reclama dos valores indivisíveis e universais da dignidade do ser humano, da liberdade, da igualdade e da solidariedade. Mas eu não vejo os políticos, quando vão a Bruxelas, ou mesmo sair a Bruxelas, dizer não, há o Tratado de Maastricht, mas há a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que fala na solidariedade europeia, que fala na paz, que fala no progresso, que fala na dignidade humana. E onde é que está a dignidade humana nestas medidas que vocês estão a tomar? Eu não vejo ninguém, está tudo comprometido. Talvez algumas pessoas se salvem. Eu não sou até um pessimista, mas assim, o que tenho visto nos últimos tempos, não é?
palavras vãs, sobre a solidariedade, igualdade, liberdade, palavras vãs, sabemos bem, mas podem futuramente afirmar a sua razão, se os dirigentes europeus se libertarem do jugo deste capitalismo, a que têm chamado, não sei bem, mas predador, mafioso, extorsionário e sem assaio, já lhe chamei isso tudo, e ainda não chega, e já não tenho adjetivos para o qualificar. Ora bem, para qualificar esta vergonha de tanta vampiragem à solta e tanta gente honrada a morrer à míngua, quero dizer, se os europeus, e no caso português, os nossos concidadãos, expulsarem do poder os políticos, quaisquer eles sejam, mas políticos ventrílocos, que falam pela voz dos donos, e tomarem eles próprios a palavra, então talvez finalmente se possa dizer como Tórga que o povo acaba por vir à tona da história. A esquerda está na encruzilhada, admito que sim, mas isto significa que há ainda caminhos abertos à sua frente. Um deles que fica do lado do coração é o da economia e da política, é o serviço do bem comum, da coesão e da justiça social, é o que permite reduzir as injustiças e encurtar as desigualdades. Estou a acabar, senhor e meus caros amigos. É o que garante os direitos fundamentais e os considera inalienáveis, porque inerentes à condição humana. É o que olha para os desafortunados como cidadãos de parte inteira, é o que se preocupa com a dignidade e a cidadania, o bem-estar e a procura da felicidade, é o que conjuga harmoniosamente a democracia política participativa com a democracia económica, social e cultural, é o que considera como inegociáveis o Serviço Nacional de Saúde, a escola e a segurança social pública, é o que sobrepõe o ser ao ter, o trabalho, o mérito, o capital e o negocismo, é o da lisura e o da exemplaridade do exercício do poder político, é, em suma, o caminho do Estado Social, de direito democrático, ou noutra formulação do socialismo possível que tenha o rosto da nossa esperança. Não é utopia. É o real ao alcance da nossa vontade. E nada é mais forte do que a vontade do povo e a razão da história. Muito obrigado por me terem escutado.